Para você que está começando a entrar no universo do design, esse vídeo aqui pode te ajudar muito. A gente separou aqui 5 dicas para você ter menos dor de cabeça ao ingressar na área ou simplesmente para você que já está na área e quer dar os primeiros passos. Então, se liga só. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. Como eu disse anteriormente, eu vou te falar aqui 5 dicas, 5 passos para você dar dentro do design e não ter tanta dor de cabeça como eu tive lá em 2014 quando eu comecei. Então já se prepara aí porque a gente vai falar bastante sobre o design e sobre como você pode não sofrer tanto dentro dele. Antes da gente ir para os 5 passos de fato, eu preciso colocar em pauta e você precisa saber que o design é uma das profissões que mais crescem nos últimos anos. Isso tudo por conta da pandemia, né, que deu esse foco maior no digital e também por conta do marketing digital, que cresceu muito. Infoprodutores, infoprodutos e assim por diante. E o design vem, obviamente, em paralelo a isso, vem crescendo muito, de forma exponencial nos últimos anos. E isso não sou nem eu que estou falando, tá? Isso são as pesquisas que dizem. Inclusive o design aparece em diversas listas das profissões promissoras para o futuro. Então fica muito ligado nisso e pega essas dicas que eu vou te dar agora para você que quer entrar no design, não errar ou pelo menos errar menos e conseguir entrar da maneira correta. Bom, a primeira dica que eu tenho para te dar aqui, o primeiro passo que você tem que dar é que você precisa entender a área que você quer atuar. Eu aposto que você já ouviu aquela frase que diz que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. E no design, assim como qualquer outra coisa na vida, funciona da mesma forma. Isso porque o design possui diversas ramificações. Imagina que o design é uma árvore e cada galho dessa árvore é uma frente dentro do design. Então tem design gráfico, tem design editorial, tem design de moda, tem um monte de tipo de design. Então você precisa de fato entender a área que você quer atuar. E aí quando você conhece, quando você identifica a área que você quer atuar, que você quer seguir, fica muito mais fácil para você conseguir captar cliente, montar o seu portfólio, se posicionar no mercado, falar o que você faz, como você faz e até mesmo os seus diferenciais. E para você que está começando, obviamente, se você identificar logo de cara a área que você quer atuar, fica muito mais fácil também para você estudar e se especializar muito mais nessa área ou em mais de uma área. Por exemplo, eu sou especializado em identidade visual e social media dentro do design gráfico, então ficou muito mais fácil para mim quando eu descobri quais áreas eu queria realmente pegar para mim e atuar 100% do tempo. Só que isso aconteceu comigo não foi em 2014 quando eu comecei, foi em 2018 para 2019 quando eu comecei a virar a chave dentro da minha mente e aí as coisas começaram a se tornar mais fáceis. Então é por isso que eu já te dou essa dica logo de cara, para que se você quer atuar em uma área que você sabe qual é, fica muito mais fácil a partir daí. E só pegando um gancho aqui das áreas que eu falei que eu sou especializado, eu vou te falar aqui algumas áreas que tem dentro do design. Tem design de social media, como eu disse, design de identidade visual, como eu citei, tem também motion design, tem design específico para infoprodutores, tem design para lançamentos, tem também design de impressos, eu já vi pessoas fazendo design de e-book, design de capa de livro, que são os capistas. Então, cara, o design ele é muito amplo e se você identificar qual área você quer atuar desde o início, vai ficar muito mais fácil para você. Agora a gente vai para a dica número 2 e o passo que você tem que dar aqui é aprofundar os seus estudos independente da área que você quer atuar. E por que eu digo isso? Porque vamos supor que você quer ser designer de identidade visual. Beleza, show de bola, a gente identificou um nicho aí, só que mesmo assim, você precisa ter a base do design ao seu favor. E o que seria essa base? Para começar, essa base seria sobre os princípios do design, como por exemplo, o princípio do alinhamento, o princípio da repetição, o espaço em branco, cores, tipografias, formatos e assim por diante. Inclusive, você já pode treinar esses princípios fazendo projetos da sua área, colocando em prática algumas coisas que você já vem estudando dentro desse nicho. Só que, óbvio, sem deixar a base do design para trás, porque isso é muito importante. E é muito importante eu dizer também que isso tudo só vai ser aperfeiçoado conforme o tempo. Então, assim como tudo na vida é teste e erro, né, tentativa e erro, você precisa testar, até você conseguir acertar. Então, os erros, eles vão te acompanhar durante essa fase toda e até mais pra frente. Eu tenho 8, quase 9 anos de profissão, né, de experiência, e até hoje eu erro. Óbvio, os erros hoje em dia eles são menos frequentes, mas mesmo assim a gente continua errando, então eu preciso te falar isso pra você acalmar o coração pra quando vier um erro você não se frustrar tanto. E uma outra coisa que eu preciso dizer pra você, antes que eu me esqueça, é que não existem atalhos, a não ser o dos programas da Adobe. Mas assim, se você quer cortar caminho, se você quer ser o ligeiro ou a espertinha e quer falar assim, não, eu vou por aqui porque é muito mais fácil, acho melhor não. Se você tá começando, vai pelo caminho tradicional, vai tentando aí colocar alguns incrementos, né, na sua jornada, beleza, aí ok, mas não fica tentando cortar muito caminho não, porque se você não tem experiência nem para dar os primeiros passos, quem dirá para pular 2, 3 degraus de uma vez. Então, vai com calma. Agora, o terceiro passo é uma dica que eu pessoalmente dou para os meus seguidores e também para os meus alunos, que é o seguinte: treine o seu olhar
crítico. Ah, Davi, o que isso quer dizer? Treinar o meu olhar crítico. Isso quer dizer que a gente, dentro do design, é muito importante, como eu disse, saber a base do design, a teoria do design. Princípio, alinhamento, isso, aquilo outro. Ok. Só que dentro do design também, é muito importante você ter o senso estético muito apurado. Quando a gente trabalha com uma área criativa, a gente precisa o tempo todo ficar buscando inspirações e até mesmo referências para agregar na nossa criatividade, podemos dizer. E aí, com a junção dessas coisas, a gente cria o nosso próprio estilo, o nosso próprio jeito, que daí sim a gente consegue transparecer para as pessoas, para os nossos clientes, de uma forma autêntica. Só que nem sempre essas referências e essas inspirações que você acaba buscando, elas estarão mastigadas para você. Então é muito importante você treinar o seu olhar crítico para você conseguir pegar uma coisa daqui, de uma referência que você talvez nem usaria, mas aí você extrai uma coisa dela e coloca aqui no seu trabalho para o seu cliente. E aí, quanto mais você vai fazendo isso, quanto mais você vai extraindo coisas que são mínimas para você conseguir agregar no seu trabalho e transformar um projeto todo muito mais complexo e muito mais encorpado, cara, quando você faz isso, as coisas começam a evoluir de uma forma muito mais natural. E você vai conseguir também perceber nos seus clientes os feedbacks deles. Eles vão conseguir transparecer para você que gostou, você não vai ter tanta refutação ou alteração do projeto. Só que é muito importante eu frisar aqui para você também que isso requer tempo. Não acontece do dia para noite. Você treinar o seu olhar crítico, ele vai muito além de você só olhar e achar bonito. Você tem que olhar e meio que desmembrar aquilo que você está vendo. É como se fosse realmente um raio-x, meio que em perspectiva do projeto que você está analisando, do projeto que você está buscando referência e etc. A quarta dica que eu vou te dar foi uma coisa que eu aprendi na marra, quebrando a cara, e eu queria muito que alguém tivesse me dado essa dica lá atrás. É o seguinte, esse passo aqui, que é o quarto passo, é para você estudar não só apenas design. Estuda também sobre outras coisas que meio que cercam o design, meio que norteiam o design. O que seriam essas coisas? Eu poderia elencar aqui para você diversos assuntos que você pode estudar, mas a gente vai tentar resumir aqui para ser um vídeo mais curto e aí você vai mais a fundo, coloca aí, né, em prática a sua proatividade e você vai que vai. Mas assim, eu diria que é muito importante você estudar, que eu aconselho você a estudar sobre gatilho mental, sobre copy, redação, vendas, estruturação de empresa e muitas outras coisas que enquanto você vai estudando uma coisa, você vai meio que caindo na outra e você vai tendo esse clareamento de ideias, podemos dizer assim. O mercado vai se expandindo para você e você vai vendo que não é só design que você tem que estudar, que você tem que se aperfeiçoar em várias outras coisas. Só que, aí que entra o pulo do gato. Você precisa saber de tudo isso se você quiser trabalhar para você, ter a sua empresa, ter o seu escritório, as suas coisas, porque se você for trabalhar para os outros, como por exemplo carteira assinada, você vai ser funcionário de uma empresa, você não precisa de estudar tudo isso. Você pode só saber o que você sabe sobre design, mas isso também não é um demérito. Você é um funcionário e tem pessoas fazendo outras funções ali. A gente, dentro do empreendedorismo, ainda mais dentro do design, a gente meio que tem que ser um polvo, e isso é até uma certa loucura. Só que assim, é normal. No começo, ninguém vai se juntar a você e vender os seus serviços para você. Então você precisa ser o designer, você precisa ser a pessoa que conversa com o cliente, a pessoa que vende, a pessoa que recebe o pagamento, a pessoa que cuida do financeiro e muitas outras coisas. E aí, pegando um gancho dessa quarta dica que eu falei sobre vender, conversar com o cliente, receber, ser o financeiro, a quinta dica e o quinto passo vai em direção a isso, que é o seguinte: estruture a sua empresa. Essa também foi uma coisa que ninguém me falou e eu tive que aprender na raça, e isso me custou um tempo e uma saúde mental gigantesca. Porque essa é uma das etapas mais importantes para quem quer de fato trabalhar como autônomo, né, tendo o seu próprio negócio. Se você tem desejo de expandir o seu negócio, crescer, né, como profissional, você precisa estruturar a sua empresa. Ainda mais se você quer crescer, faturar mais, ter mais cliente e fazer isso de maneira saudável. Eu sempre falo que existe uma diferença entre você crescer e você inchar. Se você estiver inchando, né, a sua empresa, não é um indício legal aí, você talvez vai ter dor de cabeça no futuro e isso não vai ser legal para você. Você precisa crescer. E quando você cresce de maneira saudável, cresce com tudo estruturado. Mas o que seria essa estruturação? Essa estruturação significa você ter o máximo de profissionalismo possível. Isso implica em etapas, processos, documentos, contratos e até mesmo o seu CNPJ. Então vamos lá, você pode definir os seus processos, como por exemplo, a etapa de atendimento, a etapa de fazer o projeto, né, de fato, que você vai colocar a mão na massa, a etapa de entregar o projeto e também o pós-venda. Então, dentro de um processo, você tem 4 mini processos, né, tipo 4 mini, não 3, 4 mini processos, e aí você também pode fazer outras coisas, como por exemplo, montar ali uma estrutura básica para o seu cliente conseguir pagar. E quando você tiver, por exemplo, um cliente da gringa, qual forma de pagamento e como você vai receber? Então, tudo isso precisa estar bem claro para você antes mesmo das coisas acontecerem, porque uma das piores coisas e uma das coisas que as pessoas mais
fazem é trocar a roda do carro enquanto ela está em movimento. E aí eu até citei, né, a questão do CNPJ, e para quem está realmente começando ali, os primeiros passos talvez não seja a coisa mais obrigatória ali, mais importante, porque existem outras coisas meio que na frente. Só que, conforme você vai crescendo, os seus clientes vão crescendo junto com você. Então vamos supor, você começou ali cobrando R$ 400. Passou um ano, você duplica isso, né? Você cobra 800. Depois 4.000, depois 8.000, depois 12.000. Então vai chegar um momento que você vai estar recebendo bastante e os seus clientes, para pagar esse bastante, eles vão precisar de nota, porque eles precisam prestar conta. E aí, quem emite nota? Pessoa que tem CNPJ. Além disso, você vai conseguir regularizar também os seus serviços perante a lei. Então não vai ter nenhuma dor de cabeça futura, você vai pagar suas coisas ali tudo certinho, né? Os impostos, as taxas e tudo mais. Então, tenta ser o mais correto possível, porque castelo que é feito de areia uma hora cai e você não quer isso para sua empresa. Ah, e tem mais. Eu também te indico um profissional para você ver isso, né? Essas questões de CNPJ, contrato e tudo mais. Então, contrato você pode ver talvez com um contador ou até mesmo com um advogado, e o CNPJ você pode ver com um contador. Eu aposto que você conhece alguém que faça isso, ou até mesmo alguém da sua família que pode te ajudar nesses quesitos. Bom, a gente vai chegando no final desse vídeo. Eu te passei aqui 5 passos para você ingressar na carreira do design, para você realmente ter um início muito mais fácil, e eu agora fiquei curioso para saber qual é a sua maior dificuldade dentro do design. Então, comenta aqui embaixo, por gentileza, e aí a gente vai conversando. Quem sabe, né, do seu comentário, eu grave um vídeo falando especificamente sobre a sua dúvida, que pode te ajudar e ajudar outras pessoas. É isso, não se esqueça de dar o like, não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante pra gente, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima.